Começar de novo aqui. O meu computador estava mutado, então eu não estava ouvindo nada. Para mim já estava tudo mutado. Vamos começar de novo. Amém? Deus abençoe. Mateus capítulo 7. Vamos ler de novo aqui. Diz assim: Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Várias vezes nós escutamos essa palavra, várias vezes nós temos esse tipo de entendimento daquilo que eu lanço diante a outras pessoas que nós consideramos cães ou outras pessoas que nós consideramos porcos. Muitas vezes nós temos esse contexto desse texto de cuidado com quem eu falo e cuidado com quem eu lanço as minhas revelações. Mas olhando agora para a tradução a mensagem, ele não traz essa conotação, não tem nada a ver daquela pessoa que está me ouvindo, mas sim do que eu faço com aquilo que é santo, o como eu trato aquilo que é sagrado. E isso é muito interessante. Quer ver? Colocando agora na Bíblia a mensagem, ele diz assim: não desrespeite o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam o santo mistério a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses artefúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Então, ele está colocando aqui, olha, cuidado para que você não desrespeite ou você não reduza as coisas de Deus a coisas simples e banais. Cuidado para que você não entre na tentativa de usar, de usar, como que eu posso falar, de usar um princípio bíblico simplesmente como uma frase de efeito, que hoje, por sinal, é muito comum a gente viver simplesmente trazendo frases de efeitos. Mas o que o Senhor está dizendo é: a minha palavra não são frases de efeito, a minha palavra, na verdade, é vida e transformação. Então, não reduza isso a coisas desse mundo, não reduza isso a algo que simplesmente vai estar, é, é, como que eu posso dizer, vai estar usando só para algo, para um benefício próprio. Então, a gente pode trilhar dois tipos de pensamento aqui. Primeiro, foi isso que eu disse, não fale ou não use a palavra do Senhor para benefício próprio ou limite ela a simplesmente uma frase de efeito. Ou nós podemos também colocar como uma outra pessoa, quando ele assim, não deis aos cães, né? Não deis aos cães, ou seja, dá algo a alguém de livre e espontânea vontade, porém, esse alguém pode ser você também, né? Ou seja, não se alimente, e a palavra cães aqui é a palavra kuons, que significa cachorro, mas também tem a metáfora de uma pessoa de mente impura, ou uma pessoa que haja com impudice. Ou seja, não lance na mente impura a palavra santa, porque ela não vai casar. Não adianta você colocar dentro da tua mente impura algo que é santo, vai dar controvérsias. Ou seja, não vai trazer o efeito da palavra que precisava trazer. Não tente reduzir aquilo que é santo, ou seja, não dê aos cães ou não alimente a tua mente impura com a palavra de Deus, que ela não vai funcionar. E também nem lanceis aos porcos, como ele diz aqui, né? Que é uma representação mesmo de suíno, mas a gente vai ver que várias vezes tem alguns tem alguns significado com a impureza, né? As vossas pérolas ou palavras de grande valor. Então, voltando a dizer, nós podemos usar
duas vertentes aqui daquilo que o Senhor Jesus está dizendo. Cuidado para não alimentar a tua mente ou tentar usar a palavra do Senhor para tentar alimentar uma mente impura ou para tentar alimentar uma mente gananciosa. Cuidado para não reduzir também a palavra do Senhor a simplesmente frases de efeitos. Então eu entro aqui em um ponto que eu acho bem pertinente dessa nossa geração. Irmãos, entenda, não estou aqui falando mal. Mas preste atenção. Infelizmente, nós entramos em uma onda. Estamos entrando em uma onda de autoajuda. A igreja, ela tem reduzido a palavra do Senhor ao nível de autoajuda. E por isso nós estamos vendo, vou dizer assim, a tragédia dessa geração, principalmente naquilo que se toca a ser sagrado. Não reduza o sagrado ao anátema. É isso mais ou menos que eu posso colocar aqui. Não reduza aquilo que é sagrado ao nível do anátema. Não reduza aquilo que é santo a simplesmente uma pregação ou uma explicação. Hoje, nós estamos tendo esse desprazer de ver a palavra do Senhor entrando simplesmente com frases de efeito egoístas dentro de uma mentalidade de autoajuda. Não vou citar nomes, né? Mas direto a gente fica escutando ou lendo, na verdade, quem tem Facebook, essas coisas, aquelas frases que hoje tem gerado hoje tem gerado uma sociedade individualista, uma sociedade simplesmente egoísta, e nós temos reduzido até mesmo a palavra de Deus para confirmar esse tipo de mentalidade. Vou dar exemplos. Quantas vezes você já não ouviu frases de se afaste de pessoas que não te celebram? Não fique perto de pessoas que não entendem ou que não gostam do que você pensa. Não, vamos lá, se afaste daquele que te confronta. Desse tipo de situações que nós estamos vivendo. E por isso nós estamos vivendo uma sociedade onde depois nós vamos ver até mesmo, né, os pastores aqui de plantão, queridos, o que está acontecendo? O povo não quer mais congregar, o povo não quer mais nem permanecer dentro de casa, porque os níveis de destruição familiar estão aumentando, porque nós estamos sendo mentoreados por até mesmo, preste atenção, querido, até mesmo dentro das igrejas, com esse tipo de anátema. O Senhor Jesus nunca disse isso. Se afaste de pessoas que não concordam com você. Pelo contrário, sujeitai. Porque, irmãos, aquilo que às vezes você acha que é uma boa ideia, na verdade, às vezes está te levando para um mau caminho e vai ter pessoas que vão te confrontar e dizer, meu irmão, está errado. Mas, pela mentalidade de hoje, o que eu faço? Não, essa pessoa, ninguém concorda comigo, eu estou saindo fora porque essas pessoas não celebram a minha vida, essas pessoas não estão comigo, essas pessoas não me aplaudem, essas pessoas não concordam comigo, então não faz o meu ciclo de amizade. E aí nós começamos a nos tornar individualista e somente andar com quem me aplaude. Ou seja, estamos virando um mini Satanás, né? Estamos virando simplesmente a imagem do cão. Por quê? Porque estamos somente andando com quem fala ou pensa igual eu penso. Isso é muito complicado. Isso eu estou dando o sagrado e colocando dentro de uma mente impura, cão. Ou seja, até mesmo muitas vezes nós estamos nos tornando esses cães e esses porcos. Dentro dessa filosofia que estamos vivendo
de vida. Por quê? Porque estamos aplicando a centralidade do homem, ou seja, estamos aplicando a centralidade daquilo que está em ti, despertar o poder que há em ti. Não, querido, não há poder em mim se não for em Cristo. Sim, Cristo mora dentro de mim, mas para que essa autoridade de Cristo brote em mim, eu tenho que morrer e eu tenho que sujeitar ao meio da comunhão. Nunca vimos uma geração tão isolada. Não falo só por causa de pandemia. A pandemia até veio muito a calhar para dentro dessa geração isolada e egoísta, porque estamos ouvindo isso. Nós não podemos mais discordar de ideia de ninguém, porque senão você não está de acordo e por isso, tchau, eu não estou mais. Ou seja, preste atenção, querido. Então, estamos numa geração onde não conseguimos mais mentoreá-la. Estamos numa geração onde não conseguimos mais pastorear, porque tudo aquilo que você confronta, existe uma gama de ensinamentos que faz com que eu me torne ainda dono de mim mesmo e nunca sujeite nada a ninguém. Ou seja, eu sou insujeitável. E isso faz, meu irmão, com que eu me torne o cão e passe a colocar a palavra de Deus dentro dessa mente anátema. Então, essas frases de efeitos, essas, como diz a Bíblia a mensagem, né? Lê de novo, não desrespeite o sagrado. Gracejos de tolices não agradam a Deus. Não reduz o santo mistério a frases de efeitos. Então, nós precisamos, irmãos, começar um pouco a parar e entender. Eu sei que existe, às vezes, agora colocando dentro do que eu falei de um modo de congregar, o modo. Eu sei que, às vezes, querido, nós realmente há algumas coisas que nos impedem de estar no meio da comunhão, há coisas que realmente estão erradas, às vezes, dentro da congregação. Amém? Mas eu estou dizendo, não estou dizendo de pessoas que por um momento ou outro precisaram sair das suas congregações, mas o que eu estou dizendo é de pessoas que nunca aceitam ser corrigidas. Porque essa nossa geração está falando isso. O quanto de vezes que nós estamos entrando para resolver problemas de simplesmente unidade. Porque nós estamos todos os dias sendo incitados que só temos que andar com pessoas que pensam igual nós pensamos. Pessoas que estão somente concordando com o que eu estou fazendo. Se não concordam com o que eu estou fazendo, estou fora. Se não concordam de como eu sou, estou fora. E aí nós entramos nessa gama de heresias que tem entrado para dentro da igreja, despertado o homem interior, em vez de falar, querido, vai para a cruz. Irmão, vai para a cruz. Então, esse problema de comunhão não é somente por causa de uma pandemia. Os altos índices de destruição familiar, os altos índices de destruição da comunhão do corpo de Cristo está muito pautado pelo alto índice de miséria dentro de uma palavra que está sendo colocada e de argumentos filosóficos que estão entrando em lugar daquilo que é sagrado. Então, nós precisamos um pouco parar de ouvir algumas frases de efeito, que até mesmo alimenta. Isso daí a gente vê todos os dias, querido, no Facebook de muita gente. Quando a gente só copia e coloca, porque às vezes a gente está chateado com alguma coisa, a gente está frustrado com alguma coisa, ou porque a gente foi corrigido em alguma coisa, e a gente pega aquelas frases de efeito e coloca, né? Olha, as pessoas que não concordam se afastam, as pessoas que não te celebram se afastam, as pessoas que não te entendem se afasta. Não, querido, não faça isso. Às vezes essas pessoas que não te entendem, às vezes essas pessoas precisam de você. Às vezes, na verdade, aquilo que é as pessoas que não te aplaudem é porque realmente você está soberbo. E esse aplaudir vai te tornar um mini Satanás, ou vai te tornar realmente uma pessoa intragável e intolerável. Às vezes precisamos ser corrigidos, sim. Às vezes precisamos ser confrontados, sim. Nós precisamos ser moldados, sim. Nós precisamos ir para a cruz, sim. Nós precisamos dar valor na comunhão, sim.
Amém, queridos? Nós precisamos andar nesse nível, senão a gente está entrando numa situação que não estamos mais conseguindo conviver em comunhão. E a cada dia estamos sendo ensinados a não conviver em comunhão. E isso, querido, vai fazer com que nós não conseguimos mais permanecer em família. Amém? O grande desafio de Deus chama família. Esse é o grande desafio. E aqui eu entro em vários pontos. Sabe, sabe por que às vezes a gente, eu até falo, já falei várias vezes isso daqui, às vezes a gente abre um pouco da nossa, do nosso dia a dia, e eu falo, irmãos, tente ser o mais natural possível. Por isso que eu tento ser o menos artificial possível. No sentido assim, até mesmo das nossas postagens, dos nossos vídeos, ser mais natural o possível, nada de arrumação. Por quê? Porque quando nós começamos a entrar para dentro dessa questão das unções, das manifestações, nós pensamos que o nosso dia a dia ele vai acontecer, ou a vida espiritual, ou a espiritualidade, ele só acontece quando a gente está orando, quando a gente está buscando os moveres, e aí a gente quer viver moveres 24 horas. Diversas vezes as pessoas falam, nossa, como que eu queria estar na igreja de Comodoro? Eu falo, irmão, não vem não. Você vai encontrar uma igreja comum, uma igreja igual praticamente eu creio que é a tua, uma igreja que não tem nada de diferente, apesar da mentalidade que nós temos de guerra, dessas coisas, mas o dia a dia da congregação é igual à tua, não tem diferença. Sabe o que faz diferença? É a minha busca. Por isso que congresso é algo top das galáxias. Porque o congresso vai juntar um monte de gente que está com fome e sede, mas no dia a dia da igreja, a gente vai ter um monte de gente que às vezes está ali, que não sabe nem por que está ali. Porque é igreja. Por que vai para a igreja? Porque hoje é domingo, tem que ir para a igreja. Porque eu tenho que ir para a igreja, porque Jesus gosta que eu vou para a igreja. Então, no dia a dia mesmo da igreja, nós vamos ver algo comum. A verdade não é onde você está, a verdade é quem você é. E quando ajunta esse monte de gente que eu chamo de remanescente, meu irmão, o fogo vem. Mas no dia a dia da igreja é comum. E isso é natural e espiritual. Às vezes a gente gosta de mostrar isso, porque sabe o que eu tenho percebido? Uma vez eu aconselhando uma pessoa, ele já estava vulgo apóstolo. Ele já estava indo para acho que o quarto casamento. Aí ele falou: olha, apóstolo, precisava que você me orienta aí. Rapaz, eu estou separando de novo. Eu falei, de novo, cara. Não, mas a mulher não entende o meu chamado, o meu ministério. Eu falei, como assim? Não entende o teu chamado, o teu ministério? Não, não entende. Não entende, sim. Eu falei, não, sabe qual é o problema aqui? Não é que não entende o teu chamado, o teu ministério. É que você esquece que dentro da tua casa você não é apóstolo. Dentro da tua casa você é o marido. Quando eu entro na minha casa, querido, não é que eu deixo meu apostolado lá de fora. Não, mas dentro da minha casa eu vou ajudar minha esposa, eu vou carpir um quintal, eu vou rastelar um quintal, eu vou lavar uma louça, eu vou limpar um chão. Por quê? Porque eu sou o marido da casa, eu estou aqui, mas aqui não, eu quero ter a mesma celebração e a mesma autoridade que eu tenho lá fora. E aí eu chego aqui, eu quero ser servido, eu chego aqui, né? Não, peraí, respeita que eu sou o apóstolo. Né? Não, querido. O que nós temos que entender é que nós precisamos viver uma vida comum, e esse comum é muito espiritual. Quando nós paramos de inventar essas firulas em 9 horas, quando a gente tenta ensinar, e o problema é que quando a gente começa, principalmente assim, participar o dia a dia, e a gente tem essas revelações, parece que as pessoas querem viver o dia inteiro conectado com o anjo, e vendo as coisas, e aquele mover espiritual, querido, isso não é a vida de um cristão, a vida de um cristão é o dia a dia dele, a convivência dele e a unidade que ele tem com as pessoas. Isso é o maior nível de espiritualidade. Depois de 20 anos de igreja, eu vou dizer, querido, não existe algo mais espiritual do que a comunhão. Não existe algo mais espiritual do que isso.
Porque é na comunhão que nós expressamos se realmente aprendemos a palavra. É na comunhão que nós expressamos se a palavra está fazendo efeito em mim. É na comunhão que eu vou ver se eu morri ou não. É na comunhão se eu vou ver se eu sou longânimo. É na comunhão se eu vou ver se eu amo o meu próximo. É na comunhão que eu vou testar a minha misericórdia. É na comunhão que eu vou testar as coisas. Ou seja, então não faça com que aquilo que é santo se torne anátema dentro de mim. Não lance as pérolas valiosas do Senhor para dentro de um conceito muito, muito pequeno e que nós estamos pensando que temos que viver sapateando o dia inteiro e em orações o dia inteiro e não em manifestações daquilo que eu oro. Sim, eu tenho que orar bastante, eu tenho que ler a Bíblia, mas isso tem que se reverter em atitudes santas diante dos outros, que é comunhão. Para que eu busco tanto? Para me derramar na vida das pessoas. Mas se eu sou intragável, se eu sou dentro de um contexto egoísta, eu não consigo viver dentro de comunhão. E dentro de comunhão, eu não vou nem dizer, querido, aqui, dentro de comunhão da igreja, eu já estou dizendo agora dentro da comunhão de família. Se eu não consigo viver em família, meu irmão, está tudo errado. Você não está aprendendo nada, você não está sendo nada espiritual. Quem já viu a história de Einstein? Foi muito interessante, uma vez, ouvindo um comentário sobre a vida de Einstein, a gente vê os grandes feitos de Einstein. O cara que descobriu isso, descobriu aquilo outro. Que hoje, depois de muito tempo, as pessoas, uau, Einstein. Mas diz a história que, na verdade, Einstein viveu sozinho e isolado. E a proposta dele para a esposa dele é: você quer ficar casado comigo? Mas eu não quero te ver e eu não vou te tocar. Essa era a proposta dele. Então ele não conseguiu viver em família, porque disse que ele vivia trancado num quarto, estudando o dia inteiro e pensando nas coisas. E a mulher só colocava comida na porta, ele pegava e colocava as coisas vazias e se trancava de novo. Essa foi a vida de Einstein, na sua grande maioria. Dizem alguns historiadores. Ou seja, irmãos, não é isso que Deus quer de nós. O próprio Salomão diz, isso é canseira. Para quê? É muito bem, nós temos que nos dedicar, mas isso vai resultar em quê? Então, hoje, eu volto a dizer, não dê aos cães, ou não seja esse cão usando aquilo que é sagrado. Não reduza a palavra de Deus a uma frase de efeito. Não tente viver uma espiritualidade sem a manifestação dessa espiritualidade no dia a dia da comunhão, que começa dentro da tua família. E a palavra de Deus, a potente palavra de Deus, ela começa te transformando para que você saiba viver com misericórdia dentro da sua casa. Aonde você vai conseguir expressar no teu dia a dia essa palavra de misericórdia, onde você vai conseguir ter amor ao teu próximo, e o teu próximo é aquele que está dentro da tua casa, é o mais próximo, que é o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, aonde nós vamos ter a humanidade de dizer, cara, eu sou, por exemplo, casado, ou eu sou pai, e eu tenho que conviver com os problemas, e isso não vai ser problema, isso, na verdade, vai ser um desafio que nós vamos, com a palavra de Deus, vencendo, e esse vencer vai fazer com que nós conseguimos andar em unidade dia após dia. E isso vai nos dando autoridade. Então, com essas frases de efeitos que nós estamos ouvindo, está causando até mesmo níveis de divórcios extraordinários. Por quê? Porque eu não posso ficar junto com aquele que não celebra quem eu sou. Eu não posso ficar junto daquele que não aplaude quem eu sou. Eu não posso ficar junto com aquele que não que não vê o valor que eu tenho. Querido, isso é satânico e egoísta. Amém?
Na verdade, às vezes eu estou pensando demais de mim mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, não pensais além daquilo que você é. Não dê um valor a mais daquilo que você é. Se coloque no seu lugar e saiba que viver uma vida espiritual e o ministério espiritual, eu vejo muitos até fazendo isso agora, colocando para dentro de igreja, né? Eu vou abrir a minha igreja porque a minha igreja não é espiritual. Irmão, cuidado, porque você vai ter o teu ministério e você vai ver que vai ter problema como todos os ministérios. Vai ter problema como todo ministério. Todo. Porque uma coisa é a minha busca diária. Outra coisa é a vida em comunhão. E a maior espiritualidade da vida em comunhão é a comunhão. Eu resumo todo o evangelho na comunhão. Porque Cristo diz: eu quero que vocês sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. E o que me atrapalha na comunhão? Os meus pecados e a maldade que existe dentro de mim. Então a comunhão sempre vai ser, meu irmão, a coisa mais preciosa e espiritual que nós podemos ter. Não existe coisa mais poderosa do que comunhão. Hein? A Nava colocou aqui, né, Abigail e Nabal, esse é um exemplo claro disso, né? O cara era tolo. A palavra Nabal significa tolo mesmo. E ela consegue até o coração do rei. Davi se torna esposa de Davi depois, por causa da sua sabedoria. Então, eu não sei se consegui expressar o que estava aqui, mas eu vejo hoje uma busca desenfreada de poder e não de autoridade. E estamos reduzindo o que é santo a entregar isso aos porcos, as pérolas aos porcos. E, infelizmente, nós usamos somente esse texto a não desperdice a tua sabedoria com pessoas que não te entendem. Eu creio que é um pouco mais além do que isso. É realmente cuidado para que você não se torne o cão, para que você não se torne esse porco. Cuidado para não reduzir todos os ensinamentos da palavra a coisas tão, tão pequenas, né? Que são as frases de efeito ou, ou buscar o poder pessoal. Tudo se resume em vivermos em unidade. Se você parar para ver, o que faremos no céu? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que faremos no céu? Se resumirmos tudo, é vivermos em unidade. Então, o que vai sobrar de tudo que nós fizermos é a unidade. Então, nós temos que aprender a viver em unidade. E como diz, o viver em unidade, ele vai nos dar uma grande lição de transformação. E nós estamos vendo um bombardear de ensinos que, na verdade, está nos fazendo egoístas, como diz o apóstolo Paulo, que nos últimos dias teríamos um egoísmo muito acelerado. E as pessoas não conseguiriam mais viver juntas. E isso, querido, é complicado. Se nós parássemos aqui para tudo aquilo que nós estamos aprendendo durante esse tempo, eu vou crer, realmente eu vou crer, que tudo isso está fazendo efeito na tua vida quando você literalmente servir as pessoas e estar diante das pessoas com os teus dons, ministérios e chamado. Aí eu sei que tudo isso está fazendo efeito, ou seja, as pérolas estão entrando dentro de nós e está fazendo resultado. É quando nós começamos a transformar a nossa casa, transformar o nosso dia a dia, nós transformarmos o nosso meio. E o Senhor está dizendo exatamente isso. Não desperdice, não reduza, porque senão eles vão voltar
e vão dilacerar. Amém? Eles vão rasgar, vão romper, vão arrebentar, vão quebrar tudo aquilo que está fazendo. Ou seja, a palavra de Deus não vai ter valor nenhum em você se você não aprender que você tem que demonstrar tudo isso que você está fazendo ou aprendendo. Amém? Não sei se eu consegui expressar hoje aquilo que está dentro do meu coração. Na verdade, é, é bacana que a gente vem trilhando a cada dia e eu sempre gosto de falar do dia a dia, né, daquilo que a gente vai vivendo. E desde há uns 2 dias eu li algumas coisas e eu fiquei muito preocupado mesmo. Eu falei, cara, nossa geração está muito perdida no egocentrismo, no egoísmo e nessa preocupação dessas linhas de autoajuda que está entrando na igreja. Então, como apóstolo, eu estou dizendo, e de repente vem essa palavra, né? Eu falei, olha, eu creio que é o momento de externar essa preocupação, dessa busca de espiritualidade que está nos deixando sozinhos. Vou buscar tanta espiritualidade, eu vou acabar sozinho. Então, para que essa espiritualidade vai servir? Para nada. Espiritualidade sem unidade não serve para nada. Nem o poder que há em mim serve para compartilhar com o meu irmão e para que nós possamos estar juntos e andando juntos, trilhando o caminho da fé, como diz, moldando uns aos outros, suportando, ou seja, sendo suporte de uns aos outros. Quando nós olhamos para dons e chamados, que é o sagrado, nós vamos ver que o mais lindo é quando nós somos suporte um dos outros. Amém? Que o Eterno abençoe vocês e que vocês possam andar em unidade e que a unidade do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Shalom a todos.